Está começando mais um Conecta AC, o podcast que tem a missão de conectar você aos nossos associados e parceiros. E hoje a gente está com um convidado que está trazendo uma novidade aqui para Várzea Paulista e eu vou deixar ele falar um pouco mais. Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e vai ser um prazer receber você aqui falando desse evento que vai ser uma maravilha. Mas me conta aí, quem é o Leandro e como que você chegou nesse mundo? Pode falar. É isso aí, Rogério, é um prazer. Obrigado pelo convite de poder participar aqui. É uma honra imensa. Quero, cumprimentar todo mundo aí da ACE, da diretoria que trabalha com você. Esse trabalho tão excelente, fortalecendo o comércio e todos aqueles que empreendem em Várzea Paulista. Falar sobre como eu cheguei no meio da comunicação, eu tenho todo um histórico a ser contado anteriormente. Eu não sou propriamente da área da comunicação, eu sou da área da educação. Eu sou professor de filosofia e sociologia. Esse ano eu completo 17 anos de profissão, concursado no estado. Então, como professor, eu atuo já há muito tempo. E também fui professor universitário dentro das áreas que me dizem respeito. Eu tenho uma formação em Sociologia pela USP, sou formado em Filosofia pela PUC de São Paulo, também sou mestrado em Ciência Política pela Unicamp, e tenho também outras graduações que dizem respeito às ciências humanas. Tenho uma graduação no Mackenzie em Teologia, tenho um outro mestrado em Ciência da Religião dentro do Mackenzie, sou portador de 2 mestrados. E sempre gostei da área mais histórica e didática, daquilo que dizia respeito ao processo histórico e social da sociedade e da humanidade em si. Então, fui professor de História da Educação, de Psicologia da Educação, fui professor de Filosofia e Sociologia da Educação, fui professor de Filosofia do Direito, fui professor de Ética e Sociedade, Homem e Sociedade, tanto na Unip, na Anhanguera, na Unicruzeiro, na Unizumbi dos Palmares. Para você ter noção, a Unizumbi é uma universidade negra, é uma universidade de negra em São Paulo, fica ali próximo ao metrô Armênia, ali próximo também ao estádio da Portuguesa, por ali. E assim, eu era o único oriental e assim, de certa forma amarelo, né? Não branco, amarelo no meio de pessoais afro, né? De uma categoria afro. Então assim, eu sou um cara que eu venho dessa área, educação. E aí, lá pro ano de 2012, eu me encontrei no meio da política, na cidade de Itupeva. Eu trabalhei com um professor na escola José Manuel da Fonseca. Ele fica em Itupeva? Em Itupeva mesmo, fica lá na zona central. E ele disse para mim assim, olha, se eu for pra política, você é um cara para ir comigo. E aí, queira ou não, ironia do destino ou não, ele concorreu e ganhou, que foi o Ricardo Bocalon. E aí, quando o Ricardo Bocalon ele assumiu como prefeito, eu assumi lá como diretor de ensino, na área da educação, e depois, posteriormente, assumi também como gestor, que era o secretário de educação. Gostei muito dessa área e entendi assim, no meio público eu conseguia me comunicar mais com pessoas, e a partir daí surgiu dentro do meu coração uma vontade de me conectar e comunicar com a sociedade. E aí, em 2012, tudo era muito arcaico, né? O Facebook vinha surgindo, não tinha ainda o Instagram, não sei se você lembra, ainda tinha Orkut, né? Sim, eu lembro das comunidades. E eu sou daquela época que, quando começamos a mexer na internet, acho que você é dessa ainda, a internet de escada, aquele barulho infernal dentro de casa. Sou não. Não. Não funcionava a ligação. Isso. Aí a mãe xingava. Tinha que entrar de noite pra não atrapalhar. Porque se colocasse o telefone, caía a internet. Eu ouvi umas histórias assim. Ouviu, né? Certo. Seu pai te contou. Seu avô, né? Tá bem distante. Então, assim... desde a época do ICQ eu achava o máximo você conseguir se conectar, comunicar com pessoas de longe. Legal. E tal. E aí então veio o desejo de me comunicar. E quando surgiu ali em meados do ano de 2023 para 2024, começou a vir o período político. Pós-pandemia. Hoje eu atuo como chefe de gabinete de um vereador em Itupeva. Que legal. E aí... E onde que entrou a Folha Jundiaense? E aí, o que aconteceu? Esse vereador precisava de um apoio político comunicativo. Tá. E aí eu falei assim, eu vou fazer um jornal, mas se eu fazer um jornal de Itupeva, fica muito à vista que eu estou fazendo algo propriamente para defender a imagem do vereador. Tá bom.
E aí eu falei, não, vou fazer algo para Jundiaí. Então eu fiz a Folha Jundiaense. Então ali eu Legal. comecei. No começo ela era um projeto para político. Então assim, era um apoio político. Sim. Então o que eu fazia? Fazia postagens da cidade, falava sobre o governo que estava em vigência, comentava algumas ações do vereador. Só que nesse meio eu falei, isso está muito pobre para me comunicar com a galera. Eu comecei a fazer outra estratégia. Uma estratégia de chamar o pessoal e contar a história deles. E aí, quando eu comecei a fazer esse tipo de redação, né, começou a dar certo. E o pessoal começou a gostar. Então, assim, eu comecei a ter pessoas se envolvendo com aquilo. E assim, se você falar para mim, você tinha a ideia de formar um jornal grande, como são os jornais à vista, que nós temos JJ, né, Tribuna, o próprio aqui TV Vitória. Não tinha. Tanto porque eu não tenho nem capacitação para isso. Eu preciso contratar muita mão de obra para que isso aconteça. Mas aí, como foi ganhando corpo, eu tinha funcionários que trabalhavam comigo em outro projeto, eu fui realocando eles. Então, chamei um rapaz chamado Vinícius e falei assim, estou com um projeto, se você quiser fazer uma sociedade, você vem comigo e tal. Coloquei ele comigo para trabalhar dentro desse segmento, e aí ele foi muito bem. Só que aí eu comecei a perceber que tinha uma tendência no mercado que ninguém explorava, que eram os influenciadores. Então, eu falei assim, se esse jornal começar a pegar mais a via de dar espaço para influenciadores? E aí depois também eu percebi que na região nós não tínhamos jornal que fazia tantas coberturas de evento. Falei, e se eu começar a trabalhar com eventos? E aí eu fui vendo que o meu jornal foi ganhando um tipo de rosto, que ele era mais popular, né? Mais pop, do que propriamente jornal informativo. Tá. Então, assim... Você viu uma brecha ali no modelo de negócio. E não foi proposital, foi ocasional. Então, assim, a ocasião me levou até aquilo, não foi algo que eu planejei. Uma vez um aluno me fez uma pergunta, né? E ele pergunta pra mim, por que você se tornou professor? Eu falei, eu me tornei professor porque talvez tudo que eu expectei na minha cabeça deu errado. Então, assim, não foi uma coisa planejada, que eu tinha um objetivo onde chegar. Não foi. Hoje, claro, a gente traça um objetivo em cima daquilo que a gente tem. Eu gosto muito da frase de um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. E Sartre diz, não importa o que a vida tornou você, o importante é você saber o que você vai fazer com o que a vida tornou de você. Então, assim... Eu tenho um processo. Gosto muito desse ponto de vista. Gosta? Né? Gosto muito dessa questão. Porque quando a gente traz essa questão, a gente para de transferir a culpa e a gente assume a responsabilidade. Sim. Né? E a gente, quando a gente vai falar sobre isso, eu até brinco. Isso vem lá da época de Adão. Adão já transferiu a culpa pra mulher. Não, foi a mulher que tu me deste, que cometeu isso. Não assume a responsabilidade. E às vezes a gente vê que no meio do dia a dia, principalmente falando dos empresários, a gente vê um erro neles. De fato. Deles não assumirem. Falar, fato. Deu errado, mas a culpa é minha. Mesmo que foi fulano, a culpa é minha porque eu passei o projeto para ele, eu que acompanhei. Então eu gosto muito dessa visão. Eu acho assim, o processo humano, ele é um tanto doloroso, que ele às vezes nos coloca sobre linhas de risco. E linhas de risco, elas têm um problema. Ou elas deterioram de vez a sua imagem, ou elas exaltam o seu potencial. E as pessoas têm muito problema, porque causalidade dentro da área da física é quando você encontra uma brecha e aquilo ali é preenchido por nada. E infelizmente você cai no meio desses nadas, que é um momento que alguém te colocou em um desafio e você não estava preparado. Infelizmente vai acontecer de você errar. Você que é empreendedor sabe, o Sebrae, ele diz que a pessoa quebra 3 vezes até ela chegar ao sucesso. Ou mais. Ou mais, né? No mínimo 3 vezes, aí tá garantido. Você já encontrou gente com mais? Já. Então você tá expert. Encontrar esse tipo de perfil. Eu nunca me deparei muito, mas assim, dentro dessa linha, olhando por essa órbita, eu cheguei dentro de um processo que eu tinha algo que era desconhecido. Desconhecido. Então, assim, é muito ruim você andar dentro do escuro. Sim. Porque eu não sou jornalista, não sou comunicador. A única coisa que eu sou docente. Eu sou um docente. Se você falar assim, você consegue ser jornalista, quebra o galho. Você consegue escrever? Escrevo. Mas a minha linguagem não é redatorial. Você consegue dirigir um jornal? Consigo porque eu sou gestor. Já fui gestor e sei gestoriar as coisas. Agora, não com a excelência de quem de fato é. Então, assim, o que eu procurei? Pegar o meu projeto e transformá-lo segundo que eu tenho competência. Legal. Para que no futuro eu também não quebre. Cara, isso foi dando tão certo que quando comecei a contar as biografias, na virada para 2025, veio outro desafio. Começaram
pessoas me procurar. Como eu sou do setor público, muitas prefeituras, pessoas começaram a me procurar. Porque elas queriam que eu fizesse anúncio. Só que aí eu tinha um outro problema, não tinha site. E tudo que você faz vinculado ao poder público é muito com o site. E aí até você ir atrás. E aí é um universo que você não conhece. É um universo que você não conhece. Cara, eu louvo e assim, venero quem de fato tem uma empresa dentro do meio do jornalismo que seja sustentável. Sabe por quê? Site é muito caro, CEO de site é muito caro, depois você tem designer de estrutura de site, depois você tem toda uma plataforma que você vai colocando plugins para colocar o site, para tanto ele melhorar o seu perfil, sua performance, a maneira que você escreve, o ranqueamento, para ele subir no Google, tudo isso. E hoje, por exemplo, eu tenho um site e aí quando eu fiz esse site eu precisei correr atrás dos profissionais. E aí o site foi ganhando corpo, o perfil do Instagram foi crescendo. Para você ter noção, o perfil do Instagram da Folha Jundiaense, em menos de um ano, ele chegou a 50 mil seguidores. Que legal. Ele estourou, ele foi muito rápido. Hoje a gente deve estar com 77 mil e alguma coisa. Então, assim, só no carnaval, para você ter noção, eu ganhei 5 mil seguidores com as coberturas. As coberturas que a gente faz, elas são mais interativas, mais animadas. Então, faz crescer muito. E o que eu tento fazer quando as pessoas falam? Eu tento fazer sempre um jornal mais desconstruído. Então, assim, você não vai me ver entrando em rinha política, você não vai me ver denegrindo e desgastando político, você não vai me ver deteriorando a imagem da cidade, porque isso também traz prejuízo tanto imobiliário como também na questão de investimento externo. Não faço isso. Qual é o segmento que você traz no seu jornal? Cidade com rara exceção, porque assim, a minha folha não é Folha Jundiaí, ela é Folha Jundiaense. Então, o primeiro ponto, ela não é um jornal da cidade, ela é um jornal do morador da cidade. Então, eu trabalho com pessoas, com histórias de pessoas. Eu prefiro contar a história do Isaías que vende batata no centro do que contar uma calamidade pública de algum gestor ou de algum político. Sim. Eu prefiro contar a história da Dona Maria, que vende cachorro-quente na Vila Hortolândia há mais de 20 anos, do que eu falar sobre um acidente que aconteceu na cidade. Então, assim, eu não sigo essa linha de redação. A minha linha de redação é muito distinta. E aí também, eu gosto de dar oportunidades para quem está trabalhando e cooperando. Cara, eu acho assim, você sabe disso, você é um super profissional do marketing, eu não sou dessa área. É muito difícil ranquear nesse mercado. A disputa é muito grande. Depois da pandemia, toda a área de comunicação digital se profissionalizou muito, né? Muito. Antigamente, antes da pandemia, era muito mais fácil. Qualquer coisa, mesmo que não tão certo, funcionava muito bem. Sim. Depois que o mercado começou a ver o potencial que tem nesse digital, que aí nasceu os influenciadores, eu acredito que criaram muito mais corpo, né? A grande parte fala pra mim isso, acredita? Eu nasci na pandemia. A maioria, a gente ouve muito isso. Você ouve também? Então assim, isso. Eu sei que a pandemia foi um momento muito difícil em várias situações, mas foi um momento de oportunidade. Na verdade, é uma crise são oportunidades e muita gente soube aproveitar. De fato, quem falava muito isso era o Bocalan, dizia assim que os chineses falam uma coisa, né? A crise, ela vem para duas hipóteses, né? Ou tirar alguém que falsamente se mostra um profissional, ou para elevar alguém que é um profissional escondido. Então, assim, eu comecei a trabalhar com esses perfis de influenciadores, e aí eu pensava comigo, Rogério, poxa, quem na cidade, aqui na região, deu uma oportunidade para esses caras? Uma plataforma, por exemplo, hoje eu estou fazendo um site dentro do meu próprio portal, que ele é especificamente para influenciadores. Legal. Então, assim, onde eles tenham um perfil, onde eles tenham um espaço, onde eles possam falar, onde eles possam ter voz. A gente consegue conectar os empresários a esses Com certeza, sim, porque vai ter o lugar também dos brands, onde as marcas poderão fazer anúncio, onde eles poderão fazer a sua área de comercialização. Porque lá na minha empresa a gente trabalha com a parte de marketing e o pessoal sempre fala, Rogério, essa marketing de influência, cara, principalmente para negócio local, funciona muito. Só que aí você tem alguém para indicar? Eu falo, não tenho, eu não tenho uma proximidade com ninguém, assim, pra fazer essa ponte, talvez. Aí, ó, tá vendo? Seja a oportunidade agora. Se você que já tô te chamando pra sociedade comigo. Então, a gente fazer essa ponte entre
os empresários e os influencers. Sim, e ainda mais que você tem associação comercial, cara, nada mais justo do que isso. Eu percebo assim, não sei se você já estudou um pouquinho de sociedade externa, né, fora do país, as juntas dentro de alguns países, elas dão muito certo, por exemplo, associações de bairro, associações religiosas, só que quando você vem para o Brasil, parece que elas não têm funcionalidade, elas trabalham dentro de um sistema muito viciado. E aí elas não conseguem funcionar, sabe? Então, assim, e aí elas estão tão acostumadas à inércia que aquilo ali para elas é de fato ser operacional. E quando eu trouxe essa proposta de trabalhar com influenciadores, o meu amigo Vini, que é o meu sócio, ele ia todo domingo no Marcos Brugnoli. Tá. E eu falei assim para ele, você tá com tanta conexão com o Brugnoli, por que você não pede para ele um espaço, uma data, para nós fazermos um jantar para influenciadores? Olha a ideia. Jantar, só isso. Tá. E aí ele disse assim, e quanto sairia isso? Eu falei, não passa de 3 mil reais, 2 mil reais. A gente vai pagar só o prato de cada influenciador, vamos arrumar ali gente para subsidiar, não vai passar disso. Ele falou, beleza. Ele falou, mas como chamaria o encontro essa noite? Eu falei assim, Influencia Jundiaí. Por que influencia e não influência? Porque influencia é influenciar. Então, quem está influenciando. Então, assim, se eu colocasse influência, eu ia trabalhar só com marca de influencer. Mas só como eu estou trabalhando quem influencia, tem marca influenciando. Tem político influenciando. Tem policial influenciando. Todo mundo. Sim, todo a mãe tipo de influenciando o autoridade. filho. Não é? Toda a camada da sociedade. E nós somos seres influenciados e influenciamos, né? Sim. Aristóteles diz que nós somos um animal político. Então, assim, nós gostamos de comunidade, nós gostamos de convivência, nós gostamos de transmitir conhecimento, nós somos contadores de história desde o princípio, né? Então, assim, aí quando eu trabalhei esse conceito de Influencia Jundiaí, o difícil é você achar quem de fato esteja dentro desse perfil. É a parte mais difícil. Porque quando você vai procurar esse e-mail, a rixa interna, sabe? O processo de clã, a briga dentro do clã é o mais difícil. Então, assim, eu tenho influenciador diz que se esse for, eu não vou. Se esse está, eu não estou. Esse é o grande problema. E pra mim, estrategicamente, é uma visão tola, porque deixa de aproveitar oportunidades, né? De fato. E pra mim é difícil, por quê? Porque eu sou um ponto neutro. Sim. Eu não posso comprar as dores de ninguém. Então, assim, teve até um caso bem engraçado, que assim, quando eu chamei um tipo de influenciador lá para estar no evento, elas disseram que elas não estariam conosco porque elas eram grandes demais pro evento. Que legal. Então, que legal pra elas, né? O rei tá na barriga. É isso. Então você vai encontrando esses tipos de perfis ao longo do processo. Aí agora que eu pergunto, depois que eu provei que de fato é sucesso, eu não convidando, o que acontece? Várias oportunidades se perde, né? É isso. Essa visão, na verdade, a gente dificilmente essa pessoa que tem essa visão em qualquer área, seja na parte de influência, empresarial, vai longe. Porque a gente não constrói nada sozinho. E nenhuma empresa ou nenhum projeto nasce grande. Todos começam pequenos e vão crescendo. Essa pessoa que te falou isso provavelmente um dia foi pequena. Foi. E alguém deu a oportunidade e ela cresceu e vice-versa. Só que isso é uma espiral. Então, quanto mais oportunidade, mais chance de crescimento. Fato. No caso, eu não sei se ela chegou a queimar realmente a ponte com vocês, Não, mas ela fez coisas piores depois. Mas aí uma pessoa dessa não vai longe porque não tem oportunidades. Fecham portas, queimam pontes que talvez um dia vai precisar passar. E aí depois, eu mesmo convidando, né? A pessoa fez uma postagem infeliz na internet dizendo: o maior evento de influenciadores na cidade, nós não fomos convidados. Mentira. E aí depois, não bastando, elas também têm jundiaense. Não. Elas também têm jundiaense dentro da nomenclatura. Elas entraram com oposição ao registro da minha marca por causa disso. Então, assim, você já percebe que a pessoa já não está feliz por você estar ali. Mas, enfim, esse não é o caso. Enfim, quando a gente foi organizando esse processo, o difícil era achar as marcas. E também eu pensar o seguinte: como eu coloco autoridades políticas no meio para as pessoas não confundirem que não é um evento que tem viés político. Esse é um desafio mesmo. Não é? Você passa por isso? Eu tenho esse problema. Sim, A gente na associação, quando eu assumi a associação comercial,
janeiro do ano passado, a gente levantou muito essa bandeira de a gente não tem viés político nenhum, a gente é neutro, a gente está aqui para defender e fazer os interesses dos comerciais e empresariais de Várzea acontecer, independente de quem está lá, porém com um ótimo relacionamento. Inclusive a gente tem um ótimo relacionamento ali com o Andy, o João, o professor Rodolfo, o Fernando Pasqualini, todo mundo a gente tem um bom relacionamento, o William Paixão, enfim, todo mundo ali a gente tem um ótimo relacionamento para fazer projetos acontecer. Projetos como a FENS, projeto como o Dia D e outros muitos projetos, o Natal Iluminado que teve, e outros muitos projetos que está acontecendo, que vem agora para 2026. Vocês também fazem parte agora de uma articulação de um projeto que é uma junção de todo mundo, então isso não tem como eu falar, não, eu vou defender esse lado. Não existe, não tem como se posicionar com essas bandeiras. Assim, eu tenho uma premissa comigo, sabe, Rogério? Autoridade posta é autoridade constituída por Deus. Jesus, olhando para Pilatos, ele falou uma coisa muito a ser refletida. Pilatos disse assim para ele, assim, ó, pede para mim, eu posso tirar você daqui agora. Ele diz assim, nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não fosse revestido. Você acha que se eu não pedisse para o meu pai, ele não mandaria milhares e milhares de anjos aqui? Então, assim, toda autoridade constituída, ela é autoridade constituída por Deus. Então, a gente precisa ter o respeito por ela. Eu posso não concordar, mas às vezes eu preciso ter a ciência de que se ela está ali, existe uma concessão, existe um propósito, existe uma direção. Para que eu não sei. Mas assim, eu não posso deixar o meu capricho, o meu ego ser maior do que a minha complacência. Então, dentro desse processo, o que eu faço? Eu apoio todo mundo que estiver sobre o governo, não tem problema. Tá governando? O povo escolheu? Beleza. Não cabe a mim o que o povo escolhe. O povo, se quiser escolher o presidente tal, o prefeito tal, o vereador tal, isso não é culpa minha, é culpa do povo, entende? E aí, trabalhando dentro desse processo, eu falei assim, eu vou trabalhar com político tiquetado. Então, o político vai pagar ticket para entrar. Tá. Porque assim, se eu convidar a autoridade, eu tenho que convidar todas. E aí sai caro. Sim. Porque também eu tinha press kit para entregar. Senão, inclusive, você aí tem um lado, partido. Não é isso? Você defende, você convida um, não convida outro. E aí, quando eu tiqueto tiqueto todos, quem pagou o ticket entrou. Exatamente. É isso. Então, assim, aí eu coloquei político ia ser etiquetado, marcas entrariam como patrocinadores e eu teria também aqueles que seriam chamados como apoiador cultural. E apoiador cultural seria quem fosse expor produto no dia. Então, assim, a pessoa não pode também me dar uma cota baixa de produto, porque senão acaba rápido. E aí depois ela vai ficar com pouca participação no evento, ela vai colocar a culpa sobre mim. Sim. Então eu também coloco um certo tipo de ticket para ela. Por exemplo, eu coloquei sempre no ticket ouro quem fosse expor qualquer tipo de alimento. Eu tive a Vold Shoes. A Vold Shoes, a Bread King, elas expuseram a Bread King com voucher no valor ouro e a Vold Churros no valor do voucher. Então, assim, aí todo mundo consegue apreciar. E, cara, a maneira que eles recebem de divulgação, isso é lindo. Mas, enfim, isso vai chegar ainda. E aí, quando a gente foi construindo esse evento, imagina, um evento que era para sair num valor, ele sai aí aproximadamente... Não é nem 10, é 20 vezes mais. Caramba. 20 vezes mais. Então, assim, quando você tem um evento 20 vezes mais do que você expecta, você entra em um colapso. Aí você começa a perder sono, você começa a ficar desesperado. Por quê? Porque toda aquela conta vai cair sobre o seu bolso. Pagar, você vai ter que pagar de qualquer jeito. E graças a Deus, ao longo desse processo, você vai desenvolvendo uma equipe saudável. Então, assim, uma equipe muito profissional. E pessoas boas vão surgindo. Eu sempre aprendi uma coisa no setor público, na política. Cara, perfis se atraem. Então, assim, se você vê certo tipo de pessoa, que você vê que o perfil não é igual da outra no que diz respeito a caráter, você pode ter certeza, em algum momento aquilo vai dar ruim. Eu sempre me perguntei por que eu começava certos tipos de aliança com pessoa e não dava certo. É porque certos tipos de perfis não duram se eles não coadunam da mesma ideia, da mesma ideologia, do mesmo caráter, sabe? Da mesma ética, da mesma moral. Então, quando eu fui dentro desse processo trabalhando, surgiu uma equipe comercial, começou a trabalhar comigo. Cara, e a coisa mais linda é o seguinte, você pode responder melhor do que eu, porque você é do marketing. Quando as pessoas veem o negócio montado, elas sentem vontade de estar. Sim, sim. Tem uma teoria da rede de peixe, que é o que acontece.
Quando a pessoa tá puxando a rede ali e as outras pessoas não vê o peixe, ninguém para ajudar. Agora, a partir do momento que começa a ver o primeiro peixe, o segundo peixe, que são resultados, são uma história, coisa acontecendo, pessoas começam a vir ajudar a puxar a rede. E aí, e justamente nisso, a falta de patrocinador que eu tinha, ela foi suprida quando eu tava com o negócio montado. Cara, quando eu montei o press kit, comecei a enviar, você não tem noção. Aí começa. O press kit é o ponto ápice. E aí você vai criando a ideia, porque aí você vai compreendendo o processo. Igual eu falei pra você, é uma coisa que eu não tinha na ideia o que eu ia fazer. Eu queria fazer um jantar. E parece que o pessoal da Folha sempre me coloca muito à prova, porque o que acontece? Eu tenho outros trabalhos, por exemplo, minha rede forte de trabalho pessoal é YouTube, eu trabalho com YouTube, eu tenho 700 mil inscritos no canal de YouTube meu. Então, assim, você quando tem muito essa demanda, você não consegue trabalhar com excelência no outro. E aí, quando uma coisa vai saindo do seu controle no que diz respeito a tamanho, cara, você não tendo mais braço, você tem que fazer 4 funções, 5 funções, 6 funções. E toda pessoa que acha que trabalha com gestão, ela é chata e ela gosta das coisas do jeito dela, né? Eu aprendi uma frase com o dono da Wizard, o Flávio Augusto, e ele disse, se você quer ver alguma coisa crescer, você às vezes precisa perder o controle. Sim. E eu não tinha essa noção. Ordem e progresso só na bandeira só no Brasil. Não tem. É progresso desbagunçado, depois você vai caçar ordem. Depois você coloca ordem. Aí depois, pra ir pro próximo patamar, desordem de novo. Desordem de novo. Desordem de novo. Vou pegar essa dica pra mim. E aí não tem. Na desordem, a gente, mesmo que a gente seja centralizador, às vezes queira controlar ao máximo, não tem. Ainda mais o tamanho de um projeto grande, a gente não tem como controlar tudo. E aí que vem a questão, a importância da gente ter pessoas ao nosso lado. De fato. Que vai vestir a camisa, que vai ter a mesma visão, como você falou, que é importantíssimo. É importante. E aí aqui, ó, tô quase tendo uma aula. Por quê? Porque eu fiz 2 testes cognitivos para ver se eu tinha autismo, porque eu sou muito sistemático. Eu não consigo quebrar sistemas na hora de trabalhar. Eu sempre fui assim. Por exemplo, eu não consigo... Você já fez o DISC? Pra ver se você provavelmente ser analítico, planejador? Fiz o teste. Passei quase 5 meses fazendo aquele teste psicocognitivo com a psicóloga, que você vai lá, fica fazendo as atividades e tal. E aí, o que acontece? Você vai vendo o processo todo desorganizado, você meio que trava. Porque você que tem um método rígido de trabalho, você trava. E aí, tinham momentos que eu via a coisa acontecendo e ela ia ganhando corpo. E eu não sou acostumado com isso. Porque eu sou acostumado as coisas sempre irem do modo pequeno. E aí, quando foi ganhando corpo, eu falei assim, meu Deus, isso tá pior do que um pão que colocaram muito fermento. E aí, Rogério, pensa, de um evento que eu ia fazer só um jantar, daqui a pouco eu tinha máquina de ursinho dentro. E o pior, o melhor, né? Não é o pior. O melhor que o povo vinha me oferecendo. E aí, você sem jeito, como que você fala pra pessoa? A pessoa te oferecendo de graça e fala assim, não posso colocar isso. E aí você fala, não, vou dar um jeito. Quando você vê, você tem quase o parque do Hop Harry pra colocar dentro do Brunholi. E aí eu tinha máquina de ursinho, e aí eu tinha pista de dança, e eu tinha DJ, e aí eu tinha telão de LED, aí eu tinha isso, aí eu tinha aquilo, aí eu tinha expositor 1, aí tinha o sorvetiorama, aí eu tinha a Biandrione com brigadeiro, e tinha o outro, não sei o quê. Aí eu não tinha mais lugar, tinha cabine 360 de foto. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí eu fui montando aquilo, e graças a Deus no final deu certo. No final do evento, quando eu concluí ele, cara, os feedbacks que eu recebia eram coisa assustadora. Por exemplo, a Marília, que faz os melhores de Várzea e Jundiaí. Você conhece ela, Marília? Não tive o prazer ainda de conhecer ela pessoalmente. Tá brincando? Sério. Tenho vontade, inclusive, fazer essa ponte aí entre a Associação dos Melhores. É um projeto incrível, cara, incrível. Que dá pra ver. E ainda a gente não sentou pra bater um papo. Não, vai ter, porque ela é organizadora do Influencia Várzea Paulista. Ela é então, ali da diretoria. Já deixa o recado, se ela for assistir, quero falar com você. Marília, ó, o Rogério quer falar com você. E assim, ela falou pra mim, Leandro, quando eu fiz meu primeiro evento, tudo deu errado. Várias coisas deram errado.
E ela falou assim, como que vocês conseguiram colocar as coisas muito arranjadas? Eu falei assim, rigidez. Rigidez. Porque assim, trabalhar com jovem também é complicado, porque o jovem é sonhador. Sim, sim. E assim, eu tenho 39 anos, tô quase nos 40. Eu sou alguém que eu não pulo de cabeça na piscina, eu sento na beira e desço. Eu não sou mais aquele cara empolgado, aquele jovem altruísta que acha que vai conquistar o universo, que vai fazer um foguete que vai pra lua no fundo do quintal. Eu não tenho mais essa condição. Então, assim, eu ia vendo os jovens falando e colocando e tal, e eu ia falando assim, não, mano, dá uma parada nisso daí, tá muito grande. Então, assim, de certa forma, eu tenho até um problema, porque eu obstruo processos. Com certeza as coisas poderiam ter sido muito maiores, mas aí eu fui obstruindo. E quando chegou ao final, eu fiz um evento que tinha dado 61 mil reais. Eu tinha a expectativa de 3, saiu 61. Só um pouquinho, pô. Captei 67 mil, consegui pagar os eventos e dar um pouquinho pro povo que ajudou ainda. Que legal. Então, assim... E aí, quando acabou, eu já tinha pessoas pedindo, quero participar no próximo ano. Quero no próximo ano. Quando faz de sucesso um evento assim, você já pode colocar no calendário do ano que vem, porque... Realmente... É isso. E aí, no evento, estava o Andy. Quando a Folha começou, eu chamei o Andy para padrinho da Folha, porque a forma que o Andy enxerga o empreendedorismo é fora de sério. Sim, é fora de sério. Ele tem uma visão empreendedora que eu fico assustado. A maneira que ele consegue, a maturidade empreendedora que ele tem. Falei assim, esse cara precisa porque ele vai me dar sempre o norte quando eu estiver perdido. E aí eu chamei também a Valéria trabalha no SBT. Para ser a madrinha. Então assim, eu coloquei 2 padrinhos para me ajudarem. E o João Paulo foi convidado no dia. Sim, que legal. E aí, como ele foi convidado no dia, ele olhou aquilo, acho que ele ficou tão impressionado da maneira que a gente conseguiu conectar as coisas, que ele falou assim, o ano que vem a gente vai ter que fazer em várzea. Só que eu pensei assim comigo, não, é só fala de político. Porque político tem muito isso, né? Político é impulsivo. Ele fala muito, gostei disso, quero isso lá. E aí eu deixei no stand-by. Quando, de repente, o Andy veio me procurar. Falou assim, vamos startar o projeto? Se tem uma coisa que eu já falei referente ao Andy, ele tem pujança de fazer as coisas acontecerem. Meu Deus do céu. Se você colocar um projeto na mão daquele rapaz lá, Meu Deus. Sai da frente. Ele é uma máquina. A gente teve o prazer de participar ali do processo da FENS e ele auxiliou muito em toda a construção. E, nossa, foi realmente... Qualquer barreira, vamos pra cima, que vai acontecer. Quem faz uma festa julina? Exatamente. Quem consegue organizar uma festa daquela? Eu não consigo. Eu não sei se você percebe, eu sou um cara muito realista de quem eu sou. Eu não vou dizer que eu sou aquilo que eu não sou, eu não falo isso. E eu não entro também naquilo que eu não tenho competência de fazer. Uma vez o cara me chamou assim, lá em Louveira, você não quer ser o secretário da Fazenda? Nossa. O antigo prefeito me chamou. Falei, eu não tenho nem condição de ser isso. Eu não tenho nem condição de ser isso. Então, assim, o Andy é um cara que, pra mim, é uma das maiores mentes no que diz respeito a evento. Não tem como. E quando ele me chamou, eu falei assim, meu Deus, de novo dor de cabeça. De novo eu tendo que correr atrás de fornecedor, de patrocinador, e disso e daquilo. E aí ele falou assim pra mim, não fica preocupado não, joga no meu peito que eu vou atrás. Pô, aí você já fala assim, não, o negócio vai dar certo. E aí quando começou a construção, ele apresentou você, o Lucas, me levou até... Não, aí eu fui no aniversário de Várzea, fazer a cobertura com o jornalista, e aí a Pixel estava lá. O cara da Pixel me chamou e disse assim, pô, a gente tá namorando vocês há um bom tempo, a gente quer anunciar com vocês porque vocês têm o mesmo perfil que a gente, vocês são um jornal de influenciador, a gente é uma empresa de influenciador e tal. Eu falei assim, vamos conversar. Quando eu fui apresentar o projeto para ele, eles amaram. Então, assim, foram surgindo pessoas no caminho que elas foram alicerçando. E graças a Deus, eu acho que tudo isso não é mérito meu, isso é mérito do processo, do evento, sabe? De pessoas que aparecem tipo você, tipo o Andy, porque no final das contas, esse evento ele acaba se construindo porque, cara, pessoas boas vêm. Eles são os alicerces, porque uma mão pode cavar o buraco, mas quem preenche o alicerce é a massa. Então, assim, graças a Deus,
surgem pessoas que são colunas, de fato. Que legal, é muito, muito legal ouvir isso, principalmente no nosso grupo, a maioria dos nossos grupos são empresários, né? E isso não se aplica só a esse projeto. Às vezes ele está olhando e entendendo isso para a empresa dele. Agora, levando para o lado do empresário, vamos falar um pouco desse evento agora. Vamos. É muito legal, gosto muito de ouvir a história, de como tudo é construído e como tudo se ajunta para que aí, no final tudo dê certo. A gente já fez evento, a gente fez eventos na BMW também. Uau. Foi... Eu sei bem o que você está falando, planejar para 20 mil e sair 60, 80 mil, então é desafiador. Agora para o empresário aqui, falando lá dos associados, comerciantes de Várzea Paulista, o que ele pode esperar desse evento? Como que ele faz para participar? Em que fase que a gente está? Eu sei que já tem a data, vou deixar para você falar em como vai acontecer todo esse evento e as oportunidades. Perfeito. A gente já deu para entender aqui que é uma oportunidade muito boa, né? Você que está ouvindo ou assistindo esse podcast, não deixe de fazer parte desse evento, porque vai ser um marco aí para a cidade de Várzea Paulista, o primeiro Influencia Várzea Paulista. Com certeza. Ó, é o seguinte, eu já tenho 21 influenciadores de Várzea. Tá bom. Só que também eu tenho alguns que são de outras cidades. Então, assim, o primeiro momento, as empresas que querem talvez expandir a sua marca e elas conseguem vender além de Várzea, é uma oportunidade significativa, porque eu tenho influenciadores da região geral. Para as marcas locais, é uma maneira de aumentar a venda dela em que aspecto? Quando você fecha uma cota de patrocínio, por exemplo, lá dentro do evento, se for a cota mínima, o que eu ofereço para a pessoa, no mínimo, é uma divulgação do comércio dela com algum dos influenciadores. Então, assim, alguém me fez uma pergunta. O que o influenciador ganha estando no evento? Visibilidade e contratos ao longo do ano. Isso surge. Tá. O que o influencia ganha com o influenciador? A oportunidade de conseguir divulgar a marca de alguém que está lá. Então, vamos supor, o comércio fecha comigo a cota mínima, a bronze. Ele tem a mesma condição da cota máxima, que eu vou ter que levar um influenciador no comércio dele, gravar uma propaganda, postar tanto na Folha Jundiaense, na Folha de Várzea Paulista, e vamos divulgar esse cara. Não apenas isso, nós vamos dar a força de dar um alicerce e quem sabe nos próximos meses ele vá precisando de mim e eu vou dando todo o suporte para fazer uma divulgação para ele. Dentro do evento existem as ativações. Então, por exemplo, às vezes a marca ela precisa mostrar um produto. Ela pode ativar o produto lá. Ela tem que lembrar que o número de seguidores do último Influencia chegavam a 4 milhões de seguidores. Esse aqui, para você ter noção, eu estou com 7,1 milhões de seguidores com os influenciadores. Só com influenciadores. Todos os influenciadores juntos dão 7,1 milhões de seguidores. Então você... O pessoal não tem noção disso daqui. Não tem noção? Não tem. Porque são influenciadores locais, né? Locais, todos locais. Então, o poder de alcance disso é surreal. É surreal. No final, quando a gente pegar... Ó, eu vou falar o Jundiaí. O Influencia Jundiaí deu 4 milhões e alguma coisa de alcance. Em visualizações mesmo. Deu quase o mesmo número de seguidores, os vídeos. Eu acho que esse aqui, porque eu tô percebendo que esse aqui eu vou ter uma condição maior de fazer tráfego pago. Esse aqui vai passar de 6 milhões as visualizações. Legal. Então assim, a pessoa ela vai conseguir alcançar toda Várzea Paulista com o negócio dela. Legal. E não só Várzea Paulista, vai conectar. Então, por exemplo, uma empresa que empresa é diferente às vezes de um comércio, né? A empresa vai conseguir fazer vários negócios. E assim, o que é interessante é que a pessoa ela tem a disposição de usar os influenciadores como ela quiser no dia. Então, fechar com o evento te dá a visibilidade de você sempre sair nos materiais que são postados digitalmente, dá para sair nos materiais impressos, aí já eu vou falar um material impresso que a gente vai ter, só que o legal é o dia. Então, assim, por exemplo, a pessoa pode levar algum tipo de stand, a pessoa pode levar algum tipo de brinde,
ou então ela pode fechar comigo para fazer no pré-lançamento, quando eu já envio o press kit, ela envia alguma coisa, porque o influenciador ele tem que divulgar isso. Que legal. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma doceria, atacadista que fechou comigo. Ela manda um kit de doce com algo personalizado dela para os influenciadores. Cara, é só 21, é Várzea Paulista. Ela não vai precisar enviar para todos além de Várzea. Se ela enviar 21, esses 21 de Várzea, se eu não me engano, Várzea Paulista tá dando em torno de 1,1 milhão de seguidores. Sim. Então, assim, ela vai conseguir pegar 1,1 milhão seguidores dos influencers de Várzea e divulgar. Um influenciador desse cobra R$1.000 a propaganda. Então, pensa comigo, se eu vou ter agora 45 influenciadores, eu entrego R$45 mil de publicidade para cada um. Detalhe, não vai pagar os 45 Não mil. vai pagar. Muito Não, menos, muito menos. Não tem nem comparação. Não vou fazer nem o pitch. Mas... Então, assim, pensa comigo. Não apenas isso, ela não está pagando a Folha Jundiaense, que está divulgando ela, promovendo ela não está pagando o Influencia Jundiaí. Então, assim, tem vários adendos que vão surgindo, que vão divulgando ela. Sem falar que ela aparece no telão, ela aparece no backdrop, na foto de todos os influenciadores ela vai estar lá. Ela vai estar em todos os vídeos que vão passar. Você tem noção o quanto que isso pode se tornar muito maior do que às vezes a gente espera? Sim, o desdobramento de toda essa ação de marketing não tem como mensurar, assim, só depois que aconteceu. Só depois. É um resultado que só pode ser somado depois. Na hora de colher, mas realmente tem um potencial, assim, mensurável. Isso, e assim, não é só no evento. São ações que vão acontecendo. Por exemplo, eu estou fechando acordo para a gente fazer tours em empresas. Então pensa que eu vou levar os influenciadores para fazer um tour na empresa, o quanto que isso vai dar para a empresa antecipado. Ela está pagando por isso? Não está. Mas ela está recebendo isso porque ela está ali comigo, fechando a parceria, trabalhando comigo. Então, se eu falar para você que no final o evento me dá lucro, não me dá. Não me dá. O evento, se eu for olhar a ótica, claro, ele me dá prejuízo porque eu trabalho e não recebo nada. Mas o que ele me dá? Ele me dá uma plataforma de eu conseguir fidelizar a comunidade. E essa comunidade depois ela vai ser usada para benefício de empresário, comerciante, autoridade, de quem bem entender. Por quê? Porque nós estamos criando um organismo sólido em que, no futuro, com certeza, isso pode me converter em alguma coisa. Mas agora eu estou só preocupado em conectar todo mundo, porque você sabe muito bem, às vezes a pessoa reclama de pagar uma mensalidade na ACE. Que é R$40. Poxa, é irrisório, mas a pessoa reclama. E aí, assim, quando ela estiver numa comunidade onde ela não tem esse comprometimento de nada, ela não precisa me pagar mensalmente. O que ela vai fazer? Quando eu tiver o evento, se for interessante para ela participe. Se não for, também do mesmo jeito. Então, essa é a ideia muito clara. No segundo momento, a gente também tem a revista. E a revista é um material impresso, onde a gente, de certa forma, crava, né, a imagem da pessoa. E aí a gente faz a impressão da revista e distribui nos comércios da cidade. Então, assim, sai 1.000 impressões da revista. Pô, seu rosto vai estar lá. Uma página da revista, para você ter noção, falando de números abertos, eu sei que é antiético, mas assim, R$500. Não é nada. Sim. É a metade da publicidade de um influenciador. E aí você tendo ali estampado em 1.000 unidades a sua marca, contando com um texto a sua história, com fotos apresentando você, apresentando seu comércio. Dentro de um layout de uma página, você consegue colocar quase 4 fotos. Você consegue colocar ali quase 3 parágrafos de texto. Então dá para você contar muita coisa. Não sei se você já fez mestrado. O mestrado, eu digo para as pessoas que na graduação você aprende a ler. No mestrado, de fato, você aprende a escrever. Eu fiz mestrado na Unicamp e assim, eu escrevia, por exemplo, 5 laudas, 5 páginas inteiras e pesquisa. O meu orientador dizia assim, ó, gostei do texto, mas isso aqui tá bom. 2 linhas. Então pensa que de 5 páginas você tirava 2 linhas. Porque você tem que aprender o poder de síntese. E as pessoas, às vezes, hoje elas não têm assim. Tu fala, de só 3 parágrafos é pouco. Não é pouco. Se você souber de fato o que você vai escrever ali, é poderosíssimo. Então, assim, quem paga para ser um cotista do evento, não necessariamente tem direito à revista. Isso precisa ser muito claro, deixado claro, porque as pessoas às vezes confundem. A revista é uma segunda oportunidade.
Mas assim, a pessoa tem duas oportunidades. Ela não precisa participar do evento, não quero, muito difícil para mim, é inacessível. Mas você tem outro acesso de divulgação. Por quê? Porque conectado no mesmo combo, vai ser lançada a revista no dia do evento, todo mundo vai ver a revista, ela vai ser anunciada de uma maneira exponencial, tanto quanto o evento, e aí depois ainda ela vai para a rua. Então assim, eu tenho duas disposições. A pessoa pode participar no evento como um patrocinador, pode participar como um apoiador cultural, que é o expositor, né? E aí eu tenho o segundo, que é a revista. Então são essas duas formas. Qual o benefício? Cara, isso vai mostrar muito na hora que ela estiver lá. Por exemplo, vou dar um caso de sucesso, igual acho que eu contei para vocês, né? Lá quando eu fui na reunião de vocês, no network. A Brad King, ela aumentou 250 mil reais de venda depois do evento. Frutos já do evento. Do evento. Então, assim, como que ela somou? Porque como ela deu... E esse é um adendo, por exemplo, vamos supor, uma loja que nós temos aqui muito boa. Ela vende alguma coisa. Ela não quer entrar com dinheiro, mas ela entra com a cota dando voucher para os influencers. Aí os influencers vão lá pegar as coisas e eles têm que gravar um comercial lá ainda. Então, além do dia do evento, eles têm que ir lá gravar um comercial. Cara, você pensa que ela teve 45 influenciadores passando lá e gravando. Toda semana. E aí ela deu uma data. Pô, ela economizou ali uns 3 meses de marketing. Você não tem noção. O que ela vendeu por causa disso? Porque os influenciadores iam lá, gravavam, falavam da Brad King, tal, do congelado e tal. E assim, se eu falar pra você, sabe quanto que ficou o voucher pra cada influenciador? R$150. Nossa. Aí é muito, não é? Não, ainda mais quando você coloca na ponta do lápis o quanto teve de faturamento. Poxa, né? aumentou muito. Fora fortalecimento de marca, visualização que teve, que isso também conta muito futuramente. A gente tá falando, e inclusive eu tô fortalecendo isso porque às vezes é um erro do empresário. Ele olha da ação só olhando o faturamento. O faturamento é super importante. Mas a construção do ecossistema é muito maior. Muito maior. É muito maior. E sabe uma coisa também? As pessoas, às vezes, ela olha o valor no momento. E eu sei que é difícil. Por empresário, de fato, é difícil. Não vou ignorar isso. Mas assim, cara, coloca a prova. Eu acho que se eu fosse um proprietário de um mercado, por exemplo, o mercado é o melhor lugar para entrar dentro disso. Porque você imagina 45 influenciadores passando no mercado? O quanto ele aumenta a venda? Porque o mercado tem produtos múltiplos. Então, assim, tudo que trabalhar com esses múltiplos produtos são os que vão ter mais vantagem. A Brad King teve justamente por quê? Porque os caras mostravam o croissant de chocolate, o pão de queijo, o pão da Brad King, isso, aquilo. Então, assim, a pessoa não tem noção o quanto ela pode vender em cima disso. Então, assim, ela, por exemplo, entra com um valor de 1.000, vamos supor, né? Um exemplo. Pô, 1.000 e você fazer 250 mil? Você ganhou 249 mil? É surreal. E esse evento vai acontecer que dia? Aonde que vai acontecer esse evento? Como que tá organizado? A gente já tá entendendo que é uma oportunidade muito boa. A gente vai estar divulgando cada vez mais entre os nossos associados, os empresários de Várzea Paulista, porque realmente eles não podem deixar essa oportunidade passar. Como perderam a FENS, muito empresário deixou de participar da FENS. Depois choraram que choraram, com certeza choraram. Alguns não colocaram fé no projeto. Mas por quê? Não conheciam, né? Desconhecimento. Enfim, hoje já estão querendo. E aí, quando vai abrir a próxima FENS? E aí, quando vai ser o próximo projeto? Eu acredito que esse projeto aqui vai ser tão grande quanto esse potencial de exposição e crescimento da empresa. Nós somos bem menores que a FENS, eu vou ser bem modesto. Mas, assim, talvez nós tenhamos mais projeção digital. Né, nossa projeção digital, porque ele é um produto para isso. A FENS não é um marketing influencer, né? O Influencia é. Então, assim, são dispositivos que trabalham com isso. Mas, respondendo a sua pergunta, vai ser dia 3 de junho, junho, não julho, na choperia dos Bonfins. Então, assim, e os detalhes vão ser passados para quem for convidado. Lembrando, não é um evento aberto. Não é um evento aberto, é um evento fechado. E aí muita gente tem colocado assim pra mim lá, né? Leandro, coloca mais informações, como é e tal. Eu não preciso, porque o evento ele não tem essa finalidade. Ele não tem a finalidade de ser popular. Ele tem a finalidade de ser conectivo. Então as pessoas às vezes me cobram isso. E assim,
de primeira mão aqui pra você, viu? Isso daqui é furo de reportagem. Uhum. Isso daqui pode dar muita coisa. Inclusive, pode ter não, já é certeza, saiu ontem, dia 16 de maio, 16 de maio, e vocês vão estar lá, porque a gente vai colocar um banner gigantesco da ACE lá. Nós teremos um evento que vai ser um show que vai marcar essa cidade, que vai parar ela. Que legal. Vai chamar Influencia Fest. Que bacana. Então, assim, é organizado pelo Andy, pelo Rafael Colodo, inclusive nós vamos chamar todos os veículos de comunicação para estar lá também. Então, assim, nós teremos, então, um pré-evento no dia 16, que vai ser um show, e teremos no dia 3 o nosso evento. Então, assim, vão ser 2 eventos no combo de um só. Que maravilha. Vai ser uma coisa, assim, assustadora. Aí ontem eu até tava falando com o Andy falou assim pra mim, cara, vocês são malucos, vocês vão parar a Várzea Paulista. Eu falei assim, eu não criei nada disso. Eu não sou o pai da criança, não tenho responsabilidade sobre isso. Então, assim, Rogério, a oportunidade é essa, sabe? A pessoa vai conseguir... E também eu vou falar uma coisa pra você, uma coisa que eu percebo, a transferência de seguidores é muito grande. Sim. Então, assim... Vamos supor, né, Rogério, a empresa entra com a gente, ou a marca entra com a gente, o comércio. Mas eu tô com dificuldade de utilizar essa plataforma para fazer uma conversão. Não tem problema, a gente é muito amigo, a gente senta com a pessoa, monta uma estratégia, trabalha um cronograma, ajuda ela e fala, ó, isso seria legal, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Porque assim, a pessoa entra com a gente não pode deixar ela ver navios. A gente tem que também ser pedagógico, né? Sim, sim. Direcional. E a linguagem principalmente pensando no lado empresarial, que é o que eu mais tenho contato, é resultado. Uhum. É resultado. A linguagem do empresário é resultado. É isso, Ou se né? não é, deveria ser, entendeu? Às vezes tá me ouvindo, mas não é. Não é. Não, deveria ser. Não, Sua meu linguagem negócio é deveria só ser resultado. Então, toda e qualquer ação que você vai tomar dentro da sua empresa, em qualquer sentido, a linguagem dela tem que ser qual é o resultado que isso tem impacto em N coisas. Reconhecimento Sim. de marca, em faturamento, em isso. posicionamento no mercado. Então É isso, resultado. é isso. Então, assim, e eu garanto pra você, assim, sem demagogia e com experiência do primeiro evento. E aí eu posso até dar uma nota. Eu acho que o Influencia Várzea vai ser maior do que o primeiro Influencia Jundiaí. Olha que legal. Eu acho. Pelo que eu tenho visualizado, e eu tenho muito receio dessas coisas. Põe a meta que a gente corre atrás. Ó, Andy, já vou deixar o desafio pra você aí. Vamos fazer maior que o primeiro. Já é. Ó, se eu olhar agora, da forma que ele tem me direcionado, que o Rafael Colodo, que o Vini tem falado, que os meninos são birutas. Os meninos são birutas de evento. E aí, assim, pelo que eu estou percebendo, cara, vai ser uma coisa assustadora. Vai ser uma coisa assustadora. Então, para quem quiser, e aí você que tá aí, quiser de fato investir, cara, esse vai ser o maior Influencia, eu acho que vai ser até maior do que o Influencia que eu vou ter em dezembro. Que legal. Eu até penso, porque assim, quem tá chegando, e todo dia eu recebo mensagem de gente falando que quer estar, que quer isso, que quer aquilo. Inclusive, eu acho que por indicação de você, até alguém me procurou ontem do Pascoalino, tal, da contabilidade, né? Me procurar. Isso. Então, assim, cara, toda hora é alguém que chega e vem falando. Até teve gente assim, já acabou a cota de patrocinador? Não, só começou. Começou agora, Só né? começou. Inclusive, a gente tá lá fazendo a ponte pela associação comercial. Se você tá assistindo, ouviu, quer entender mais como participar, procura lá a gente na associação. Vai ser um prazer fazer essa ponte e fazer parte desse evento aí. Leandro, a gente tá caminhando pro fim aqui. Eu já vi que vai ter muito papo, você vai ter que voltar aqui. Uma parte 2. Vai ter que ter a parte 2, já deixa o convite. Vamos fazer um pós. Isso que eu ia falar, pós-evento, pra gente falar como que foi, o esperado, já a data do próximo ano. Nem fez o primeiro, já estamos falando do próximo. Daqui a pouco o povo vai ter que me carregar lá no Montenegro, gente. Vai ressuscitar, pode ficar tranquilo. A gente gosta sempre de finalizar aqui com uma frase de reflexão, de deixar uma mensagem para os empresários, enfim. Se a gente fosse levar essa mensagem aqui para todos os empresários, não só de Várzea Paulista, mas pensando no mundo, uma frase que não precisa estar relacionada exatamente com o que a gente está falando aqui, mas algo que fosse mudar, ou algo que mudou o seu ponto de vista. O que seria essa mensagem? Tem uma frase da Clarice Lispector que eu carrego sempre. Ela diz, há uma mesa na minha alma.
onde sentam muitas pessoas. Senta o senhor receoso, o empresário ousado, uma senhora que é mãe, um senhor que é pai, um senhor que é avô, um engenheiro e tantas outras pessoas. E eu sou todas elas. Uau. Então, assim, às vezes a gente tenta procurar externa aquilo que está dentro da gente. E na mesa da nossa alma, todo dia sentam muitas personalidades. A gente só precisa saber qual a gente vai usar. E qual que você usar no dia é a skin do sucesso. Então, assim, essa frase é uma frase que mudou a minha vida. Olha que legal. Ótimo isso daí. Bom, quero agradecer de novo por você ter dedicado o seu tempo de vir aqui, de fazer parte de trazer este projeto para Várzea Paulista, por chamar a gente para ser parceiro também é uma honra nossa. E a gente busca muita novidade, a gente está fazendo um movimento diferente na associação comercial. E trazer novidade, fazer parte desse processo, mesmo que seja 1% ou menos ali, já é ótimo para a gente, porque é o começo de uma mudança que a gente já está deslumbrando aí. De novo, muito obrigado pela sua presença aí, e enfim... Bom, para você que está assistindo, a gente está finalizando esse episódio. Já não perca essa oportunidade, vou reforçar isso aqui, não perca a oportunidade de participar desse evento. Vai ser um evento de muitas oportunidades, conexões, ou talvez seja a chance de você alavancar a sua empresa, tirar ali da sombra do escondido agora para colocar um holofote nele, tá bom? A gente finaliza esse episódio e a gente se vê no próximo episódio do Conecta AC.